Salve, povo de Deus, com a paz do Senhor. Boa noite. Passando aqui para trazer uma palavra de Deus que fica lá em Mateus, capítulo 6 e o verso 19, que diz assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e o ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. O que eu quero trazer essa palavra para ti é que eu tenho uma reflexão que eu estava hoje vendo, e é sobre um pai e uma criança. Esse pai, ele vivia viajando e passava dias viajando, e ele chegou em casa com seu carro novo. Dali, ele abraçou seu filho, e o seu filho ficou encantado com aquele carro do pai. Aí o pai entrou, para dentro da residência, e o filho ficou do lado de fora admirando o carro. Só que ele viu uma pedrinha e foi escrever no carro do pai. Quando o pai viu aquilo ali, o pai foi, pegou a criança e bateu nas mãos da criança, muito forte, que acabou infeccionando as mãozinhas da criança. O próprio pai levou a criança para o hospital e, para surpresa do pai, o médico disse que teria que amputar as duas mãozinhas da criança. E ali o pai entrou em desespero. E quando aquela criança fez a amputação, que veio para casa, aquele pai não conseguia olhar para o filho, porque o peso ficou grande na mente e no coração, a culpa, por ele ter interrompido a vida do filho, porque, querendo ou não, ele interrompeu, porque a criança nasceu completa, e por uma ganância do pai, de um bem materiais, o pai se achou o direito de agredir o seu filho e teve consequência do seu pecado. Então, quando aquela criança chegou em casa, aquela criança disse para o pai entristecido, de cabeça baixa, auto se analisando, mas não adiantava, porque já tinha feito, já tinha acontecido. E dali aquela criança foi e deu um beijo no rosto do seu pai e disse: Papai, não fique triste, porque as minhas mãozinhas vão crescer, e quando elas crescerem, eu não vou mais riscar o seu carro. Então, na mente da criança, as mãozinhas da criança iriam crescer. E aquele pai, ao ouvir aquilo do seu filho, ele não se segurou, começou a chorar, botou a mão na cabeça, foi onde o desespero veio mais ainda. E aquele pai tirou a sua própria vida, Então, o que é que eu quero trazer nessa reflexão? Que muitas vezes a gente se apega a bem materiais, muitas vezes a gente deixa de usar aquilo que a gente ganha, de usar aquilo que a gente compra. Eu digo por mim, porque eu tenho essa mania, e hoje, através dessa reflexão, eu não poderia chegar aqui para falar para você sem antes de falar para mim. E eu aprendi nessa reflexão. Eu tenho manias de comprar roupa e não usar, guardar. Eu tenho mania de comprar louças e não usar. Minha filha chega aqui cansando e dizendo: Mãinha, se tu não usar, vai vir outra e usa. Mãinha, se tu não fizer, vai vir outra e vai fazer. Então eu parei hoje e disse: realmente, tá batendo com o que minha filha falou, tem essa reflexão. Muitas vezes a gente também pede algo ao Senhor, um carro para fazer a obra. E às vezes a gente não ajuda a obra, nem os irmãos da obra, para não sujar o carro, para não subir ladeira, para não gastar gasolina. Então tu não pediu a Deus um carro para fazer a obra? Porque quando tu vê teu irmão indo e voltando, tu não tem coragem de dar uma carona.
Muitas vezes, muitos sobem no púlpito para pregar aquilo que não vive, que eu costumo sempre bater aqui na tecla, de dizer, faça isso para seu irmão, faça aquilo para seu irmão, quando ele mesmo está pregando para ele mesmo, né? Então, eu peço ao Senhor que mude primeiro o meu interior, porque eu preciso ser mudada. Eu agora vou começar a usar, a valorizar tudo aquilo que o Senhor tem colocado na minha mão. E amanhã, esse vídeo de hoje vai ter continuidade. Amanhã eu vou colocar mais um vídeo dando continuidade para a gente valorizar aquilo que Deus nos dá. Quando Deus nos abençoa, a gente tem mania de que quando Deus usa alguém para nos abençoar, a gente diz assim, eu não preciso não. Mas a bênção, quando você está sendo abençoada, não é para você, é para quem está abençoando. Então receba, mesmo você tendo, receba. Porque Deus, Ele é um Deus de muito, Ele não é um Deus de pouco, não. Amém? Fica na paz do Senhor.